capítulo de número 2, a partir do versículo 13, diz assim o texto: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito e amado, nós agradecemos por mais uma porção da Tua Palavra e nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie neste momento, para que os nossos olhos espirituais possam enxergar as verdades espirituais e eternas do Teu Evangelho que estão contidas neste texto, a fim de que Jesus Cristo, o Filho, seja glorificado. Amém. Para nós compreendermos esse texto e para que o mesmo seja aplicado aos nossos corações, é necessário que minimamente conheçamos o básico do judaísmo do primeiro século. Nós estamos aqui no contexto judaico do primeiro século. Quando nós lemos o texto, somos inseridos a essa cultura judaica religiosa. E é interessante fazer uma observação de natureza introdutória e elucidativa, porque no contexto judaico do primeiro século nós encontramos pelo menos 4 seitas: os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Esta última seita, a seita dos fariseus, que fazia parte do judaísmo do primeiro século, pode ser considerada a seita mais importante de Israel. A propósito, os fariseus eram mais representativos ou representantes do povo. Isto porque eles eram mais conservadores. Eles interpretavam a lei de Deus, ou melhor, eles viviam para interpretar a lei de Deus, com o objetivo de proteger a lei que fora dada a Moisés. A lei para os fariseus, para esta seita, a seita mais proeminente, a seita mais importante do primeiro século, a lei merecia um zelo, merecia uma proteção. E aí os fariseus se debatiam na interpretação da lei de Deus, a fim de criar uma tradição, com o objetivo de, a partir dessa tradição, criar uma cerca para que ninguém quebrasse a lei de Deus. É bem verdade que eles mais prejudicavam do que ajudavam as pessoas com essa proposta. No entanto, eles tinham essa intenção e esse objetivo de, com a tradição que era oriunda da interpretação sobre a lei, proteger a palavra de Deus. Mais do que isso, os fariseus eram guardiões do povo, que não sabia o que eles sabiam. Eles eram protetores. Eles eram os pastores da época, que tentavam pastorear o povo de Deus escolhido, Israel.
E ao mesmo tempo que eles tentavam proteger, eles viviam discernindo, ou tentando discernir à luz da palavra, aqueles que eram impostores, aqueles que eram falsos, aqueles que eram pseudos profetas, aqueles que eram Messias, mas que na verdade não. Vou falar nisso. Quando Jesus aparece e quando Jesus figura no cenário de Israel como o Messias prometido, os fariseus estão atentos. Na época, muitos falsos messias já haviam aparecido e já haviam desaparecido. E Jesus se coloca como o Messias, como o ungido, como o prometido, como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quando os fariseus se deparam com Jesus, o filho de Maria, o carpinteiro do Nazareno, os fariseus começam então a tentar discernir se ele é de fato o Messias ou se ele é mais um falso Messias. Eles não demoram muito para concluir, e a conclusão é a seguinte: este homem é um impostor, ele não é verdadeiro, ele não é o Filho de Deus, ele não foi enviado, ele não é o Messias. E por que eles chegam a essa conclusão? Por algumas razões e por alguns motivos. E uma das razões e um dos motivos nós encontramos no texto. A pergunta que os fariseus fazem aos discípulos de Jesus é uma pergunta muito reveladora sobre a razão, ou uma das razões que os fariseus encontraram para acusar Jesus e para dizer que os discípulos de Jesus estavam enganados. A pergunta é a seguinte: por que ele come? Perceba que a pergunta é dirigida aos discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Como vocês devem saber, o comer, o sentar à mesa, fazer uma refeição na cultura judaica do primeiro século era um sinal de afeto, de ligação, de comunhão. Jesus, portanto, quando come com publicanos e pecadores, ele está dizendo e comunicando para as pessoas que ele tem afeição, que ele tem afeto e que ele tem comunhão com publicanos e pecadores. Eis o problema, porque segundo o Antigo Testamento, o Messias prometido, ele vem para acabar com as injustiças, para acabar com a desigualdade social, para pôr um fim à corrupção. E aí os fariseus se deparam com aquele que se diz Messias, mas está sentado à mesa com publicanos. Ora, quem eram os publicanos? Os vendidos, os traidores. Lembrando que Israel na época era uma colônia romana. Roma tinha em suas mãos Israel, e vários judeus trabalhavam para Roma como coletores de impostos. Nós temos aqui um protagonista no texto que é Mateus ou Levi, que é um publicano, um coletor de impostos, que está trabalhando a serviço de Roma. Os fariseus viviam em crise com relação à política e ao governo romano, porque essa política e esse governo era baseado na corrupção. A política era corrupta, o governo era corrupto, e aqueles que estavam trabalhando para Roma eram corruptos, eram inimigos de Deus, eram inimigos de Israel. Então perceba, os fariseus estão com uma questão
se ele é o Messias, e se ele veio colocar as coisas em ordem, por que é que ele está comendo e conversando com gente bandida, que não quer ver o bem da nação de Israel, mas que apenas olha para o seu próprio umbigo, querendo enriquecer às custas dos mais pobres? Porque os coletores de impostos, eles taxavam tudo. Está lá Pedro com a sua microempresa, porque Pedro era um microempresário ali, com a sua pescaria, e os peixes que eram pescados, todos eram taxados. Então tinha um lucro para Roma, que chegava às mãos de Mateus, por exemplo. Mas não pense que era Mateus que ia cobrar, porque Mateus era um publicano particular. Ele apenas chegava na sua limusine para pegar o dinheiro sujo. Ele não fazia o trabalho sujo, ele mandava fazer o trabalho sujo. Ele apenas chegava para pegar o dinheiro, enviava parte do dinheiro para Roma e ficava com muito dinheiro. Era um homem rico. Ele enriqueceu de maneira astuta, de maneira ilegal, de maneira diabólica. Então imagine a cena: quando os fariseus olham para Jesus com Mateus, comendo, rindo, conversando, e com os outros publicanos e pecadores, há um escândalo nessa visão. Os fariseus, portanto, chamam os discípulos e perguntam se ele realmente é o Messias, porque ele come com os publicanos. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para pontuar algo muito interessante. A pergunta é dirigida aos discípulos, só que perceba que Jesus não permite que os discípulos entrem na briga. É como se Jesus visse e olhasse para os seus discípulos em apuros e tomasse a frente, dizendo o seguinte: é comigo essa questão, resolvam comigo, com eles não. É isso que o Senhor Jesus faz conosco. Quando a pergunta maliciosa, quando a acusação é dirigida a nós, Jesus toma a nossa frente. Quando o inimigo se levanta contra a nossa existência, Jesus diz assim: é comigo. Não é você que peleja, é o Senhor Jesus que peleja. Como colocou Charles Spurgeon, a luta do cristão é se esconder atrás do Cristo que luta por eles. Nós nos escondemos atrás de Cristo e ficamos rindo da derrota do inimigo. Fecha parênteses. Jesus toma a frente, e a resposta que Jesus dá é cirúrgica, irmãos. Vocês querem saber o que é que eu como com eles? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos. Outras palavras, eu não vim chamar gente como vocês, que se acha justa. Eu vim chamar doente. Eu vim para os pecadores que precisam de graça, de cura. Bem, diante da resposta de Jesus, situação resolvida. Não indagamos mais o porquê que Jesus come com pecadores e publicanos. Mas à luz desse texto, há uma outra pergunta que deve mexer conosco, e é essa pergunta que está aqui: por que os pecadores comiam com Jesus? Por que
Jesus comia com os pecadores? A resposta nós já sabemos, está no texto. E está de maneira clara, muito explícita. Jesus dá uma resposta clara. Mas há uma pergunta que está implícita aqui no texto: por que os pecadores comiam com Jesus? E qual é o fundamento ou a razão desta pergunta? É interessante nós termos em mente o seguinte: a sociedade judaica ela era dividida entre os leigos e os doutores da lei. Os doutores da lei eram os fariseus, os escribas, os mestres. E estes homens, estas figuras importantíssimas para o judaísmo da época, eram figuras respeitadas, de modo que o povo ou o povão hesitava de chegar perto, porque eles eram os fariseus. Fariseu significa separado. Então eles eram fariseus, os mestres da lei. Eles andavam de maneira impecável. As pessoas admiravam a conduta externa desses homens. Eles tentavam observar meticulosamente a lei do Senhor. Eles viviam para isso. Eram legalistas, eram rigoristas, rigorosos com a vida religiosa, com o propósito de trazer prestígio para si. Tanto é que Jesus os condena por isso. Mas perceba, nós temos essas autoridades religiosas caminhando no primeiro século e as pessoas bem distantes, porque as pessoas não se sentiam dignas de se aproximar dessas pessoas religiosas. Agora pensem comigo, Jesus é um mestre da lei também. Não é um fariseu, porque não pertence a essa casta, mas é um mestre da lei, é um rabino, é um rabi. E Jesus tem a sua própria escola. Você tem, por exemplo, a escola de Shammai, você tem a escola de Hillel, você tem uma escola mais conservadora, você tem uma escola mais liberal, e cada um escolhia a sua escola judaica. E Jesus está aqui como alguém que funda uma escola, sendo ele um mestre da lei. Mais do que isso, ele é um mestre da lei diferente, porque quando as pessoas escutam Jesus, as pessoas dizem assim: ele fala como quem tem autoridade, diferente dos fariseus. Então pense comigo, se as pessoas não se sentiam à vontade com os fariseus, que tinham menos autoridade do que Jesus, a pergunta então é a seguinte: por que essas pessoas se sentiam à vontade à mesa com Jesus, que é bem superior a estes? Entende a pergunta? Por que os pecadores comiam com Jesus? E só para você exercitar um pouco assim a sua imaginação, você está num jantar com a sua família, um jantar tranquilo, sem burocracia, sem meias palavras, comendo, bebendo, se divertindo. Você conta uma piada, o outro ri, alguém o primo tira uma onda com o outro, uma família feliz, alegre. De repente chega um pastor de terno. Eu tenho certeza que o ambiente muda. Há uma hesitação. As pessoas se tornam mais comedidas, porque o sacerdote está na área. Cuidado com o que fala, cuidado com o que diz, cuidado com o comportamento. E vamos até fazer uma oração para o pastor saber que a gente tem uma família que ouve.
você não fica muito à vontade com essa figura religiosa. E aí você tem o Deus encarnado, que não é apenas um rabi, é o próprio Deus que veio até os homens, que é santo, 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 que é o Rei da Glória, que é o Eterno. E as pessoas estão comendo e bebendo com Jesus. Então a pergunta é: por que os pecadores comiam e bebiam com Jesus? Em primeiro lugar, os pecadores comiam e bebiam com Jesus, sentavam com Jesus, conversavam com Jesus, olhavam nos olhos de Jesus, porque eles discerniam que Jesus os considerava ensináveis. Essa é a primeira resposta. Olhe para o texto e perceba isso. Marcos capítulo 2, versículo de número 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Veja, nós temos a seguinte informação no versículo 13: que Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se. Uma multidão se aproxima de Jesus. Parece que ele tem um carisma, parece ser um mestre carismático, um pregador carismático, mas não é isso. Veja que o texto diz que Jesus começou a ensiná-los. Essa multidão aqui consistia nos leigos da época. Sim, nós temos aqui e acolá os mestres da lei, os fariseus, os escribas, que estão ali apenas para criticar a mensagem de Jesus ou o comportamento dele, como acontece também na igreja de hoje. No meio de uma multidão como essa, tem gente que vem escutar o sermão para criticar. Normal, isso é normal. Em toda a igreja tem esse grupo que está sentado aí no banco apenas para prestar muita atenção na palavra errada que o pregador vai usar. Normal, estamos acostumados com isso. Mas a maioria está sedenta, quer ouvir o Evangelho, quer o consolo do Espírito, quer ouvir a palavra de Deus na exposição das Sagradas Escrituras. E nós temos aqui um Mestre Jesus ensinando a uma grande multidão. Multidão essa que para os fariseus não era ensinável, porque essa multidão, essa casta de gente, havia sido reprovada pelos fariseus. Só para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui, eu disse, e agora repito, que no judaísmo do primeiro século você tem dois grupos: a elite religiosa, os fariseus, os doutores da lei, os mestres, e o laicato, o povão. Esse povão aqui é aquela turma, aquela gente que não se deu bem na religião judaica e não prosseguiu com o conhecimento da Torá. Porque acontecia o seguinte: todo menino judeu com 6 anos de idade era matriculado em alguma escola rabínica, e aí ele entrava num curso chamado Beit Sefer. Eram 4 anos de ensino, e quando o menino completava 10 anos, o menino já sabia decorado a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros já estavam aqui na cabeça da criança. Se a criança fosse boa no que diz respeito à lei de Deus, ela dava início a um outro curso, que era o Beit Talmud, um estágio mais avançado. E aqui nesse curso e nesse período,
A criança ia aprender não apenas o Pentateuco, mas ia aprender os livros históricos, os livros poéticos, os profetas e etc. Enfim, todo o Antigo Testamento. Com 14 anos de idade, portanto, você tem um adolescente formado, que conhece o Antigo Testamento inteiro. Não é de admirar, então, quando Jesus está discutindo aos 12 anos de idade com os mestres da lei. O que é de espantar é Jesus com 12 anos de idade fazendo perguntas que eles não sabem responder. Porque não se tratava de um humano pecador, mas do próprio Deus. Estes que estão agrupados e formando uma multidão para escutar Jesus são aqueles que foram reprovados pelos rabinos. Os rabinos olharam assim e disseram: vocês não servem para a religião, vocês não têm capacidade cognitiva de interpretar a lei, vocês voltem para Pedro, vá para casa, vá ser pescador como seu pai. Levi, você não nasceu para ser sacerdote, não, porque é provável que a mãe de Levi, o pai de Levi, tenham colocado esse nome para que ele fosse um sacerdote, Levi. Mas deu para errado, não deu certo, foi para outro lugar. Então volte para casa, vá fazer outra coisa, você não dá certo para isso. Você tem aqui uma multidão aos pés de Jesus, uma multidão que não deu certo. Mas Jesus está dizendo para essa multidão o seguinte: vocês foram rejeitados, mas eu não rejeito vocês. E tem outra: eu vou ensinar a vocês os mistérios do reino. Jesus começa a ensinar. Então perceba, os pecadores se aproximam de Jesus porque Jesus considera essas pessoas ensináveis. E qual é a grande lição prática que nós podemos tirar desse texto, irmãos? E desse ponto em especial? Diante de Deus, escute isso: diante de Deus não existe ninguém ignorante demais que não possa entender o Evangelho. Jesus está pregando para o povão. Jesus está pregando para quem não entende dos debates dos rabinos. E Jesus está pregando sobre o reino de Deus. Jesus está ensinando por meio de parábolas. Jesus entende que essas pessoas entendem. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos explanar o Evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos pregar para o povo. Nós precisamos pregar para todos. Não devemos ser seletivos. Devemos procurar pregar da maneira mais clara possível o Evangelho. Sim, é verdade que na Bíblia Sagrada nós temos pontos que são obscuros, que são difíceis, e que tem desdobramentos teológicos que são complicadíssimos. Mas no tocante à essência, à mensagem da salvação, isso é claro. Qualquer um pode entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer um pode entender isso. Nem os loucos errarão o caminho. De modo que, se nós gastamos muito tempo com as nossas resoluções teológicas, nós devemos gastar mais tempo ainda para deixar essa mensagem mais clara o possível para as pessoas. Porque por mais que a mensagem seja obscura em algum ponto ou outro, você se esforça para entender. Você que é adulto, mas eu sinto dificuldade com uma criança. E aí Charles Spurgeon diz assim: se você não consegue pregar para uma criança, você precisa rever seu chamado. Porque a gente não está aqui, irmãos, para alimentar girafas.
mas para alimentar ovelhas. Você não é uma girafa, uma cabeça lá em cima, com entendimento lá em cima. Você é uma ovelha, como eu sou uma ovelha, e o pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele alimenta a todos. Precisamos nos esforçar para deixar essa mensagem mais clara. Creia no Senhor Jesus Cristo e será, veja como isso é claro, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Estávamos condenados, mas Ele se tornou maldição em nosso lugar. E se tornando maldição em nosso lugar, nós recebemos perdão. Isso é claro. A multidão precisa ouvir isso. Em primeiro lugar, porque os pecadores comiam com Jesus? Porque eles discerniam que Jesus os considerava ensináveis. Em segundo lugar, por que os pecadores comiam com Jesus? Porque eles discerniam que Jesus não os considerava inelegíveis. Passando por ali, versículo 14, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Você tem gente da pior qualidade na casa de Levi comendo com Jesus. Como vai colocar um certo comentarista, os publicanos, como Levi ou Mateus, estavam abaixo dos plânctons na cadeia alimentar. Esse tipo de gente não era convidada para um churrasco na sua casa nunca. Era gente rejeitada. E os fariseus já tinham dito o seguinte: vão queimar no inferno. O que está reservado para essa gente é a condenação. Estão danados. Vão pagar caro. Não são eleitos. E aí Jesus está passando e diz assim: Levi, cá, siga-me. Escolhi você, você vai me seguir. Eu sou eu, você, cá. Mas eu sou, sim, cá. Eleito de Deus. Ninguém apostaria. Não fique procurando por aí aqueles que têm uma marca na cabeça com um bilhete assim, eleito. Esse bilhete pode ser falso. Andemos por aí pregando para toda e qualquer criatura. Porque os eleitos são eleitos de Deus. Não é você quem predestina. Não é você quem determina, quem decide. Deus determinou isso na eternidade. E cabe a nós, no tempo e na história, semear a palavra para toda criatura. Pregue o Evangelho. Não se preocupando se é eleito, se é predestinado, se o Senhor. Não, apenas pregue. Não cabe a nós, irmãos. Nós pregamos, como disse um teólogo, até os ouvidos. É o Espírito quem leva até o coração. A mensagem de um pregador vai até o ouvido aqui,
se vai descer até o coração, não só depende da obra do Espírito Santo. Além disso, considere que já que estamos falando de eleição, a doutrina da eleição incondicional, que inclusive foi trabalhada aqui pela manhã, na escola dominical, ela é a esperança dos perdidos. Sem eleição incondicional não há evangelho. Sabe por quê? Porque somente a eleição incondicional pode chamar um Levi. Porque a eleição incondicional, isto é, o Deus que escolhe antes da fundação do mundo, em amor, porque Ele quer, Ele escolhe com base em seu bel prazer, e não com base no coração daquele que é escolhido. Desta sorte, há esperança para o depravado, há esperança para o profano, há esperança para aquele que diz assim: eu não quero saber de Deus, mas se Deus quiser saber dele, quem impedirá? Graças a Deus que a eleição é incondicional, e a maior prova é você sentado aí. Você está aqui, eu estou aqui, não porque Ele olhou para a gente, não porque Ele olhou para o nosso coração e disse: esse coração é predisposto a nos servir. Não, pelo contrário, Ele olhou para o nosso coração e viu que o nosso coração não tinha nenhuma predisposição para servir. E aí Ele disse assim: eu vou tirar o coração velho e vou colocar o coração novo. É isso que Ele faz com ele. Jesus os considerava elegíveis. Era ficha suja. Levi era ficha suja, mas foi chamado. O evangelho é incrível. Um cara todo atrapalhado, cheio de processo, cheio de pecado, até o... E Jesus diz assim: eu quero você. Senhor, eu posso me despedir dos meus amigos? Não só pode como deve. Chame todo mundo e faça uma boa comida para a gente comer. E aí há uma festa, há uma refeição, e Jesus come com pecadores e publicanos. E aí ele vai ganhar o título de amigo de pecadores lá na frente. Título esse que ninguém pode tirar dele. Amigo de pecadores. Mas em terceiro e último lugar, por que os pecadores comiam com Jesus? Por que eles se sentiam à vontade? Porque eles discerniam que Jesus era a fonte de cura para as feridas deles. Jesus é o Senhor da graça, é o médico das almas. Por que ele come com publicanos e pecadores? Pergunta aos fariseus. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Sabe? Os fariseus, eles trabalhavam com a lei, somente com a lei. Eles eram legalistas. A função da lei, a principal função da lei, é revelar o nosso pecado. Quando você olha para os 10 mandamentos, por exemplo, você está diante de um espelho. E esse espelho não está revelando que você é bom. Esse espelho está revelando que você é mau. A lei só serve para dizer que você é pecador. A lei serve para dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você pode guardar 9,5,
se você tropeçar um pouquinho, você quebrou todos os mandamentos e é culpado de todos os mandamentos. Então imagine o pânico que esses líderes religiosos criavam, porque além da lei, eles acrescentaram regras sobre, por exemplo, quantos quilômetros andar ou caminhar no sábado, se caso a sua casa pegar fogo. Como é que você... Eles diziam, por exemplo, que você não pode levar muita coisa, você tem que levar o que você pode. Dessa forma, você, se sua casa pegasse fogo, você colocava 10 camisas e saía. Você não podia levar bagagem, mas você podia botar a bagagem em você. Então eles criavam muitas coisas, muitas regras, e essas regras, irmãos, só serviam para criar mais feridas. Quando esse povo está aqui diante de Jesus, você tem um povo assim que está adoecido, e sabe o que é que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo a esse povo o seguinte: eu perdoo o pecado. Você, seu pecado está perdoado também. 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 O seu está perdoado também. O seu está perdoado também. O seu está perdoado também. Eu perdoo o seu também. Mas ele não é o Deus que tem autoridade para julgar? Sim. É por isso que ele está perdoando, porque ele tem autoridade para perdoar pecados. Os teus pecados estão perdoados. Ele vai sarando as pessoas, ele vai curando aqueles que estão com trauma de religião. Ele cura o adúltero que foi lançado para fora da religião e que não tem mais esperança, porque simplesmente pecou contra Deus e pecou aos olhos da sociedade, e é um adúltero. E aí ele chama esse adúltero e diz assim: você está perdoado pela minha palavra, os teus pecados estão apagados, porque eu vou morrer por você na cruz do Calvário. Ele perdoa o corrupto, se você roubou muito, mas eu vou levar na cruz do Calvário esse pecado. Você está perdoado para sempre. Ele perdoa o idólatra. Ele perdoa aquele que quebrou o sábado. Ele perdoa aquele que quebrou os mandamentos. Ei, durante essa semana você pecou bastante. E é aqui que está, irmãos, a diferença. É neste momento que a igreja se divide, porque tem aqueles que dizem assim: eu não pequei bastante. E tem aqueles que dizem assim: realmente eu coloquei o pé na jaca. Dois homens subiram ao templo. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu orava assim: ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou um adúltero, eu não sou um prostituto, eu não sou um enganador, eu não sou como esse publicano. Obrigado, Senhor, porque eu sou um homem de bem, escolhido, e dou graças a Deus, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Nunca faltei, Senhor, com esses compromissos da religião. Amém. O publicano nem sequer olhava para o alto, de cabeça baixa, dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Pequei contra o Senhor. Eu sou inadequado. Eu não mereço nem estar aqui, Senhor. Eu
não era nem para eu estar dirigindo a minha voz a ti, pelo que eu fiz e pelo que eu sou, mas tem misericórdia de mim. E aí Jesus termina dizendo assim: quem dos dois saiu dali justificado? Fariseu ou publicano? Publicano, aquele que admitiu a sua doença. E a mensagem do Evangelho é essa. O Evangelho revela através da lei a nossa inadequação, o nosso espírito de rebelião, o nosso coração fragmentado em iniquidade, a maldição que habita em nós, o pecado remanescente, o monstro que tem dentro de nós. E aí o Evangelho pede o seguinte: olha, apenas reconheça que você é um miserável pecador. E aí quando você diz assim: Senhor, eu tentei, não consegui, estou aqui, me perdoa, Senhor, derrama misericórdia sobre a minha vida, porque eu sou um miserável pecador, sou um moribundo, estou doente. Se é assim, Jesus diz assim: então venha, meu filho, participar da mesa comigo, venha comigo, vamos cear. Porque esse Cristo que está sendo pregado, irmãos, como diz o profeta Isaías, 700 anos antes da sua chegada de Cristo, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado, meu irmão, não por causa da sua virtude, que compensou o pecado, mas por causa da graça que alcançou a sua vida. Não é para estar aqui dizendo ao Senhor assim: Senhor, você melhor. É para estar aqui dizendo assim: Senhor, eu não presto mesmo. Você quer enganar quem? Senhor, eu prometo que eu vou melhorar essa semana, eu vou ser melhor. Vai não. Porque quanto mais você se aproxima do Evangelho, de Deus, de Cristo, do Espírito, mais você enxerga a sua miséria. Aquele que acha que está diminuindo os seus pecados, não está se enxergando como deveria. Jesus está dizendo o seguinte: olha, meu filho, a sua ferida é muito grande, é mais do que você imagina. Deu metástase, na verdade, espiritual, existencial, está tudo tomado. Você não sabe disso, mas admita isso, meu filho, porque eu estou aqui para te curar. Meu irmão, Jesus não está aqui para fazer o seu enterro, o seu velório. Ele está aqui, meu irmão, minha irmã, como um médico, curar você, quer me curar. Ele quer ser a porta de saída para as nossas enfermidades e a porta de entrada para a cura. E nesta noite Ele diz assim: venha para cá, você que é pecador, você que é miserável, você que se sente inadequado. Eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar você, eu vou restaurar você, eu vou fazer você recompensar. Mas se você é um justo, retinho, bem direitinho, e que acha que está tudo bem, Jesus vai funcionar para você nesta noite como um juiz severo, que
e vai em busca das imperfeições mais discretas do seu coração e vai condenar você. Mas se você é alguém humilde, de coração quebrantado, que se humilha na presença de Deus, Senhor, não mereço a tua graça, eu não mereço comer do pão, eu não mereço beber do cálice. Se você está assim nesta noite, então em nome de Jesus seja